Olá, amigos! Vamos a mais um vídeo da série Isso a Física Explica. E dessa vez vamos falar ainda de pressão, mas da pressão hidrostática. No nosso último episódio, eu tinha falado a respeito da pressão atmosférica. Ainda nessa linha de raciocínio, hoje nós vamos tratar da pressão hidrostática. E quem nos mandou a pergunta foi um ex-aluno meu lá do Colégio de Curso Evolução. Aproveitando o ensejo, queria agradecer muito àquela instituição de ensino que me possibilita trabalhar esses vídeos. E a pergunta do meu amigo Lucas aparece aqui ao lado. E basicamente ele está perguntando o seguinte. Olá, Chicão, já fui seu aluno, né? Deixa eu ler aqui a pergunta para vocês. Aliás, o melhor professor que eu já tive, né? Exagerou aí, né? Sei que eu não faço parte do seu grupo de estudos, claro que faz, meu amigo Lucas. Todo aluno que estuda, todas as pessoas que estudam, que gostam de aprender, faz parte sim do meu grupo de estudo. Porque os mergulhadores, por exemplo, têm que usar uma roupa contra a pressão da água. Porque quanto mais profundo, maior a pressão da água dos oceanos. Me tira essa dúvida, por gentileza. É tempo de conhecimento. Deus te abençoe grandemente, amigo. Deus também te abençoe, meu amigo Lucas. Muitíssimo obrigado pela colaboração, pela participação. Se você também que está nos vendo e ouvindo agora tiver uma dúvida, põe aí nos comentários que a gente vai buscar a resposta para elas. Antes de começar a nossa aula, eu peço que, se você não é inscrito, que por favor se inscreva no nosso canal. Clica no curtir se você gostou da explicação e compartilhe o vídeo com seus colegas. Para fazermos a explicação necessária, para que vocês entendam, é necessário que a gente veja ou entenda o princípio de Stevin, Simon Stevin. E para falar sobre Simon Stevin, eu convidei um amigo meu para interagir com a gente também, tornar a nossa aula mais dinâmica, porque vocês só olhando para mim fica monótono e chato. Então eu convidei um amigo meu, o professor Francisco Valdemar, professor lá da escola Dilma de Freitas, lá na cidade de Pau dos Ferros, a quem eu mando um abraço carinhoso, tanto para o professor quanto para todos os funcionários daquela instituição de ensino. Titi, meu amigo, explica aí, fala aí para mim, quem foi Simon Stevin? Dê essa colaboração para a turma aí. Olá pessoal do Física 100% Fácil. Vou falar aqui um pouco da história de Simon Stevin, nascido em Bruges, província de Flandres, Bélgica. Muito embora pouco se sabe sobre as circunstâncias de sua vida, data de nascimento, data do seu falecimento e local são desconhecidos. Sobre seus trabalhos, sabemos que ele foi comerciante mercante, trabalhou como oficial público, diretor em um departamento que estudava assuntos relacionados à água e, posteriormente, general. No domínio da física, estudou os campos da estática e hidrostática, demonstrou experimentalmente que a pressão exercida por fluidos depende exclusivamente de sua altura. No campo da matemática, introduziu o estudo com frações decimais, aceitou os números negativos, facilitando a resolução de equações algébricas, e propôs o sistema decimal de pesos e medidas. É isso aí, pessoal. Física 100% fácil. Valeu, meu amigo Titi, muitíssimo obrigado pela colaboração, um forte abraço carinhoso, professor nota 1000 esse aí, viu? Uma pessoa do bem mesmo, Francisco Valdemar, aqui a gente conhece ele por Titi, né? Então, vamos lá. Agora, vem aí a vinheta do canal, mas tem que ter, né? E depois da vinheta a gente volta com a explicação para o meu amigo Lucas. E aí, turma? Isso a Física Explica de volta. Tcharam! Agradecendo mais uma vez ao amigo Lucas pela oportunidade de levar conhecimento a mais gente de forma gratuita. Lucas, um forte abraço. Lucas Monteiro, meu ex-aluno lá do Colégio de Curso Evolução. A pergunta dele é por que usamos equipamentos especiais ao mergulhar em altas profundidades? Eu estou dizendo usamos, mas eu não mergulho lá não, viu, galera? Quando muito mergulhava lá em Chico Dantas, no açude, quando estava cheio com meus colegas. Mas vamos lá, entendamos. O teorema de Stevin, Simon Stevin, mestre Titi, professor Valdemar já falou na introdução aí acerca dele. O que ele diz? Ele diz que se você tem um ponto dentro de um líquido,
a pressão a que esse ponto fica submetido é tanto maior quanto maior for a profundidade onde ele se encontre. Em outras palavras, se eu mergulho, quanto maior a profundidade que eu vou, maior é a pressão a que eu fico sujeito. Isso por quê? Porque imagine aí um recipiente aberto como esse e um ponto que se encontra a uma profundidade H, que está o H. A parte aberta fica sujeita a uma pressão que nós chamamos de pressão atmosférica, cujo valor é 1 atm, foi medido aqui pelo evangelista Torricelli, discípulo de Galileu Galilei, né, ao nível do mar. Isso corresponde a 10 a quinta newton por metro quadrado, também chamado de Pascal, em homenagem a um físico italiano chamado de Blaise Pascal. Só para vocês terem ideia desse número, viu? Eu estou dizendo que se eu pegar uma área de 1 metro quadrado, ali está sujeito um peso, uma força-peso de 10.000 newtons, o que equivale a uma massa de 1.000 quilogramas, ou seja, 1 tonelada. Então, esse ar que está aqui sobre nossas cabeças nesse momento, se você estiver ao nível do mar, ele vai pesar aproximadamente 1 tonelada sobre o seu corpo. E acrescido a essa pressão, tem a pressão que nós chamamos de hidrostática. Essa pressão hidrostática, também chamada de pressão efetiva por alguns autores, ela é dada matematicamente como sendo produto da densidade do líquido, gravidade e altura. Essa altura é a profundidade. Aqui fica claro que pressão e altura ou profundidade são diretamente proporcionais. Quanto maior a profundidade, maior a pressão a que fica sujeito o ponto. E o que o Stevens fez? Ele apenas observou que se eu juntar a pressão atmosférica mais a pressão efetiva, eu obtenho o que nós chamamos de pressão absoluta. E a pressão absoluta é dependente também da profundidade. Porque se eu mergulhar, vamos imaginar aqui, lá em Francisco Dantas eu brincava muito com meus amigos, quando a gente era pequeno, de disputar para ver quem conseguia mergulhar e ir até o porão lá do açude, pegar areia e trazer na mão. E aí o que acontece? Quando a gente mergulhava, à medida que a gente ia descendo, a pressão atmosférica não mudava, continuava a mesma pressão atmosférica do local. A densidade da água, eu estou considerando a água isotrópica, quer dizer que ela mantém as constantes suas características em todas as direções. Então a densidade da água não muda. Se pressão atmosférica não muda, densidade não muda, aceleração da gravidade não muda, vai mudar a profundidade. Quanto maior a profundidade, maior a pressão, como já tínhamos concluído. E quais são os problemas advindo disso? Meu amigo Lucas, vamos lá. Você já pôde entender a partir desse slide anterior, é que tem a ver com a pressão aumentar sobre o corpo. E aí você pode, por exemplo, ter dores no ouvido, seria um exemplo. Eu estou falando aqui de um praticante de apneia. O que é a apneia? É você mergulhar sem nenhum equipamento. É só no pulmão, como a gente fazia lá em Francisco Dantas, quando eu era pequeno, lá na minha terra amada. A gente mergulhava, aqui em Paulo Sá, muitos colegas aqui faziam isso na barragem da cidade. Então, quando a gente mergulha sem nenhum equipamento, isso a gente chama de prática de apneia. Apneia é mergulhar sem nenhum equipamento. E aí, quando a gente mergulhava, a gente sentia muito isso. Mergulhava, estava lá embaixo, o ouvido começava a doer. Por que doía? Porque a pressão era muito grande, forçando os tímpanos, maior do que a pressão interna das trompas de Eustáquio. Oi, lembra da aula passada? Isso a física explica por que subo a serra e o ouvido fica tampado? Pois é, a pressão aqui é tão grande que pode romper os tímpanos. Quanto maior a altura, maior a pressão. E para se proteger, os mergulhadores usam o quê? Um equipamento especial. Aqui eu tenho um exemplo de um escafandro, que é essa roupa toda feitada aí, dotada de uma mangueira. Essa mangueira vai até a superfície e vai equilibrar a pressão interna e externa. Nos mergulhos, que a gente chama de mergulho comercial, aquele que o cara vai lá a grandes profundidades para realizar tarefas, essa mangueira ainda pode vir com luzes para servir como guia para o mergulhador. Um outro problema, agora, Lucas, o problema, internautas, não é na descida. Na descida a gente viu quais são os problemas, aumento de pressão, tal, e vamos falar já de outra coisa. Agora é na subida. Aí nós temos um problema conhecido como doença da descompressão ou embolia gasosa, regida pela lei de Henry. E a lei de Henry diz o seguinte, a quantidade de um gás em solução depende da pressão dos gases em contato com a solução. Vamos entender melhor isso?
Eu vou usar uma analogia, eu vou usar um exemplo. Imagina uma garrafa de Coca-Cola, tá bom? Vocês olham, ela está lá na prateleira, paradinha, você não vê bolha nenhuma de ar ou de gás aqui dentro. Por quê? Porque aquela parte vazia da Coca-Cola tem ar ali a alta pressão, tem ar sob alta pressão, tem um ar pressurizado, a pressão aqui é grande. Essa pressão grande faz com que as bolhas de gás aqui dentro da Coca-Cola permaneçam quietinhas, bem paradinhas. Estão aí, inertes, paradinho lá. Mas quando você abre a garrafa, aí o que acontece? A pressão diminui, aí os gases que estavam bem, as bolhas de gás que estavam aqui bem quietinho, começam a subir para a atmosfera, a sair de dentro do líquido. Essa analogia eu quero que você entenda direitinho, porque ela vai servir para entender o que acontece com essa doença da descompressão ou embolia gasosa. Vamos lá. Quando o mergulhador desce lá aos 40 metros de profundidade, a pressão sobre ele, grande, isso, é grande. Pressão grande, o que acontece? Pessoal, ó, vamos falar um pouquinho agora de química, que física maravilhosa. Já tratamos aqui de biologia, né? Agora vamos para a química. Vamos falar um pouquinho de química aqui. Olha, o nitrogênio é um elemento mais presente no ar atmosférico. Em torno de 78% da atmosfera é composta por nitrogênio. No entanto, o nitrogênio tem uma característica interessante. Sob pressão, por exemplo, normal, o nitrogênio pouco participa dos processos biológicos. Mas, se você submete o nitrogênio a altas pressões, aí ele vai sofrer um processo de dissolução, ele vai dissolver. E nesse processo de dissolver, ele vai gerar bolhas. Vamos supor, eu vou usar uma analogia também rude aqui, um comprimido de Sonrisal, um comprimido efervescente, seria o nitrogênio. Ele está aqui na minha mão, meu organismo não vai absorver nada dele que ele está sólido. Eu boto ele na água, ele começa a dissolver. E no processo de dissolver, ele libera gases, como lá o Sonrisal, por exemplo. Então, quando o mergulhador vai a altas profundidades, ele fica sujeito a alta pressão. E essa alta pressão faz com que o nitrogênio, dissolva. E o nitrogênio dissolvendo faz o quê? Libera gases. Só que, como na Coca-Cola, a pressão é tão grande que o gás liberado permanece quietinho lá dentro do nosso organismo, bem paradinho. Igual cachorro em canoa. Bem paradinho. Mas se a pressão diminuir, quando eu abrir a garrafa, diminuiu a pressão, o que acontece com as bolhas de gás? Sobem. Então, se o mergulhador subir bruscamente, a pressão diminui rapidamente, essas bolhas de ar vão subir e elas poderão obstruir artérias. E aí vocês sabem, obstruindo artérias dificulta a circulação sanguínea e se o sangue não circula, vocês lá da biologia já sabem muito bem. Ó, física maravilhosa, não é não? Diga aí. Ó, física deliciosa. Então, pessoal, esses gases liberados vão obstruir, por exemplo, as artérias. A artéria que vai para a visão. Então, se ela obstrui, você pode perder a visão. A artéria que vai para o coração. Se o gás obstrui, então você pode ter uma parada cardíaca. E esse problema é o que a gente chama de doença da descompressão. Olha aí, já aprenderam algo novo aí, viu? Outro problema, não é só esse não, é outro. Lei de Boyle, Robert Boyle, transformação isotérmica. No estudo dos gases, e se você não lembra ou não viu, eu gravei uma videoaula sobre o estudo dos gases que, ó, tá supimpa, da hora. Clique no card que aparece aí, assista a videoaula e aprenda mais um pouco. Lei de Boyle, Robert Boyle, diz que se uma transformação é isotérmica... transformação isotérmica, professor, que é isso? Temperatura constante. Ora, os mergulhadores, vocês sabem, eles usam roupas especiais que protegem todo o corpo contra as variações de temperatura. E se a temperatura é constante, pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Quando eu desço, eu aumento a pressão, aí o volume, diminui, ou seja, a capacidade pulmonar vai diminuir porque eu aumentei a pressão e o volume dos meus pulmões,
diminui. Então, esse é outro problema. Redução da capacidade respiratória em virtude da redução do volume de ar nos pulmões. Por quê? Porque a pressão aumentou, o volume diminuiu numa transformação isotérmica, que é o caso do mergulhador. Veja que aqui a imagem, ele está todo protegido. Essa é uma roupa de borracha que isola termicamente o corpo dele da água, porque a água, quanto maior a profundidade, menor é a temperatura. E duas curiosidades para a gente finalizar. Primeiro, nos mergulhos comerciais, os soldadores, por exemplo, em plataformas de petróleo, pode chegar a 300 metros, mas eles usam um equipamento, todo um equipamento especial para isso. Porque, veja bem, a essa profundidade, a pressão pode chegar, galera, a 45 toneladas. É uma pressão tão gigantesca que todo o nitrogênio, basicamente, do organismo se dissolve. Você tem uma quantidade enorme de gases ali preso por causa da alta pressão. Se essa pressão mudar bruscamente, diminuir bruscamente, esses gases é fatal. E o recorde mundial de mergulho pertence a um egípcio chamado de Ahmed Gamal. E veja, o cara atingiu incríveis 332,5 metros de profundidade. E pasmem, ele queria chegar a 350. O cara é um aventureiro. Né? Ele gastou 60 cilindros de oxigênio. E vejam, para descer ele gastou em torno de 12 minutos. Mas para subir, para emergir, ele gastou em torno de 15 horas. Por quê, pessoal? Isso a física explica. Ó, física maravilhosa. Para evitar o quê? A doença da descompressão. Fazendo com que o nitrogênio dissolvido ele fosse liberado aos pouquinhos, sem a produção das bolhas. Certo? Seria um processo para proteger a saúde do camarada. Ok? Bom, galera, a todos vocês era isso que eu tinha para apresentar. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ao meu amigo Lucas, que deu a contribuição perguntando, meu muito obrigado. Ao professor Titi, que colaborou fazendo essa introdução, falando sobre o Estevam, muitíssimo obrigado. A todos vocês que assistiram essa videoaula e que têm assistido aos meus vídeos, muitíssimo obrigado também. Um forte abraço e se tem alguma curiosidade e quer saber a explicação física, deixe aí nos comentários, porque isso a física explica. Um forte abraço. Fui!